A Nextel nada mais é do que um ambiente para as pessoas contarem as suas histórias. O processo de escolha é fundamental e esse é um processo que poucas pessoas se envolvem e a gente se envolve muito para ter certeza que a gente está trazendo realmente a pessoa certa e principalmente no momento certo da sua vida. Por quê? Porque são pessoas que vêm contar um pouco da sua vida de uma maneira que não contaram ainda. E isso vai muito além de uma simples propaganda, de uma simples busca por um garoto propaganda. O Carlos Saldanha foi uma escolha unânime. Hoje ele é o brasileiro mais bem-sucedido em Hollywood, né? Apesar de não ter a cara dele tão conhecida, o Rio é um filme que tem um sucesso de bilheteria maior que Toy Story no mundo. Ele resolveu acreditar nos sonhos e fazer algo que não foi feito ainda e percorrer um caminho que não tinha sido trilhado ainda. Como ele mesmo diz, né? Ele é o esquilo que nunca deixou de correr atrás da sua noz. Recebi o convite da Luduca de fazer esse comercial, eles mostraram o comercial, a proposta do comercial, achei interessante, assim, uma coisa diferente e decidi fazer o desafio, é uma coisa diferente, estou do outro lado da câmera. Para contar a história dele, a gente teve que subverter um pouco a nossa campanha. Por quê? Ele continua andando, continua a mesma história da pessoa andando, a sua vida, passando pela sua história, mas dessa vez a gente fez num fundo branco. O interessante da proposta desse comercial foi que não seria como os outros. Seria uma coisa assim que a gente faria num estúdio, mas na verdade eu estaria andando num cenário animado, uma coisa que teria desenhos animados interagindo comigo. A gente queria ter uma animação, alguma coisa que ligasse esse personagem que é o Carlos Saldanha ao universo no qual ele trabalha, o contexto todo da animação. Então, no fundo, a gente acabou, vamos para um fundo branco, que é o ideal para isso, e vamos ver se a gente, no texto, a gente traz a ideia de que esse cara está num universo que é só dele, que é uma página em branco. É quase como se ele estivesse andando numa página da vida dele, e não num caminho, como a maioria dos outros filmes tem. E nesse filme a gente tem animações que ele próprio fez, que vão ilustrando o comercial. Eu vou completar essa animação, né? Então ele fez um passarinho lá que é uma bolinha com asinhas e tal, bem engraçadinho. Eu vou fazer esse passarinho realmente ficar animado, bater asinhas e chegar perto dele e passar por ele. Vai ser uma animação feita por mim, mas com a cara do desenho do Carlos Saldanha. Ele pegou o texto muito rápido, no início se atrapalhou um pouco e tal, mas porque a gente está no estúdio, é diferente de estar solto, né? Mas depois, a hora que ele pegou, soltou lindamente e aí a gente foi só colocando, criando coisas, adicionando coisas, né? A maior dificuldade é talvez você poder conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer a parte do ator, né, de ter que fazer as falas e ao mesmo tempo andar na esteira, aquela coisa foi meio complicado, mas depois de 200 takes a gente aprende, né? Eu já era fã da Era do Gelo e agora adoro o Rio, então é um cara que eu adorei conhecer, tô adorando conhecer, um cara super legal e achei que a ideia de trazê-lo foi ótima. É até uma responsabilidade grande para mim pegar um trabalho dele, que é um cara que realmente explodiu no mundo e fazer em cima do traço dele, fazer toda essa animação. Está sendo muito legal, é um orgulho para mim, na verdade. Só realmente aceitei fazer justamente porque era uma campanha que visava não pegar atores, mas pegar pessoas normais que querem mostrar um pouco da sua vida, então eu achei isso interessante. Eu acho que isso é importante também para as campanhas de Nextel, é mostrar o ser humano que está por trás daquela grande personalidade. E lembrando que a Nextel é o clube onde todos os clubes se encontram, né? Muita gente me falava, puxa, mas vocês vão pular do Neymar pro Carlos Saldanha? Acho que o clube do futebol é um deles, o clube da animação, o clube do cinema é um outro clube. E a Nextel é um agregador de todos os clubes. Eu acho que é uma história de superação, uma história de sucesso, aquela coisa de correr atrás do seu sonho, né? Eu acho que é aquela coisa de você desbravar novos horizontes. Eu acho que foi isso que eu fiz na minha vida. E eu acho que nesse sentido tem a ver com a Nextel também, né? Então acho que essa foi o grande fio condutor da história que vocês vão ver contadas pelo próprio Carlos e assinada pela Nextel. Eu não era o mais inteligente, o que desenhava melhor, o que sacava mais de computação, mas talvez fosse o cara com mais vontade de realizar o seu sonho, o esquilo com mais vontade de pegar sua noz. Mesmo levando na cabeça, levantava e corria atrás. Mudei de país, comecei uma nova vida, fiz Era do Gelo 1, 2, 3 e o filme Rio. Se você quer ser um pássaro, mesmo não sabendo voar, não tenha medo de tentar. Essa é a minha vida, esse é meu clube. A Nextel é rádio, é celular, é ilimitada.